Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Ok, olha só, eu estou gravando hoje aqui uma questão que me chegou aqui pelo e-mail de um casal do Rio Grande do Sul e perguntando a respeito deste assunto aqui, da questão dos blocos axênicos. Então eu vou aproveitar e ao invés de responder o e-mail por e-mail, eu vou responder aqui pelo vídeo, tá ok? Então tá, vamos lá, vamos para frente. Bom, olha só, é um casal o marido é jornalista, a mulher é uma gerente de contas de TI, né? Ou seja, tudo a ver com cogumelos, né? E eles são do Vale dos Sinos do Rio Grande do Sul. E realmente eles dizem aqui que eles não conhecem absolutamente nada de cogumelos e que eles estavam procurando alguma coisa para investimento, né? E de repente entraram no meu canal, no YouTube, viram as minhas informações, né? Meu site, enfim, tudo que eu tenho lá na internet. E por isso entraram em contato comigo, mas principalmente interessado em investimentos para negócio, ou seja, visando rentabilidade, viabilidade do negócio, ok? Então por isso que eles me mandaram a mensagem aqui, né? E que o objetivo deles agora é uma orientação inicial, porque eles estão vendo muitas coisas na internet e eu sei como é que é isso. A pessoa não conhece absolutamente nada de cogumelo. Ela começa a assistir vídeos aqui, vídeos ali, começa a ver várias coisas e ela fica realmente perdida. Fala, mas o que será que é? Qual é a informação realmente que eu devo seguir para eu fazer um cultivo caseiro, para eu fazer um cultivo comercial, para eu desenvolver uma propriedade rural, né? Porque os vídeos eles são às vezes eu vejo assim coisas assim, tipo um exemplo, tá? A pessoa mostrando como é que se cria 5 galinhas, né? Galinha de postura. E aí mostra que as 5 galinhas botam ovo. Só que isso é completamente diferente de uma granja comercial, né? De 1 milhão, de 2, de 3, 4, 5 milhões de aves. É um outro negócio. Né? E é por isso que você fica perdido, porque você não tem a experiência, não conhece o assunto tecnicamente e tudo que chega pela internet, né, parece ser verdade e parece ser muito viável, mas né, as imagens nem sempre dizem tudo, ok? Por trás tem muita coisa errada, né, ou às vezes que não é falado, que não é mostrado, e isso acaba confundindo, né, e levando a montar uns planos de negócio completamente distorcidos, ok? Então precisa tomar um pouquinho de cuidado em relação a isso e nesse caso desse pessoal que entrou em contato comigo, realmente eu acho que vocês estão no caminho certo de procurar pessoas que tenham trajetória nisso, né, e tem experiência, não só conhecimento técnico. Há uma diferença entre conhecimento técnico e experiência. Tá? A experiência é aquela coisa que você às vezes passa por questões técnicas, né, passa por cima, ou às vezes você tem um conhecimento técnico, mas você acaba fazendo um caminho muito mais longo e depois você tem que voltar para resolver questões que ficaram para trás por falta de experiência, né? Aí você perde tempo, perde dinheiro, né? Bem, então vamos lá. Então, ela chegou à conclusão do seguinte, que ela quer produzir, eles queriam produzir cogumelo shiitake no Rio Grande do Sul. E a pergunta será que seria isso viável? Bom, primeira coisa é o seguinte, a pergunta será que não tem mercado ou será que não tem mercadoria? Na questão de cogumelos, o que está acontecendo hoje é que, na verdade, não tem mercadoria.
Não é que não tem mercado, não tem mercadoria. Okay? Então, às vezes, é perigoso a questão de você fazer a pesquisa de mercado, porque o leigo ele não tem não consegue enxergar essa visão, não consegue ter essa visão. A gente que está no segmento, que eu estou no segmento há mais de 25, né? Vou fazer mais, praticamente 30 anos aí nesse negócio, né? Porque eu comecei aqui em 1994, aqui na fazenda. Então, as pessoas não têm essa visão. E às vezes olha o mercado e o mercado não tem produto, então ela diz assim, não tem mercado. Mas na verdade, o que está acontecendo é que está faltando mercadoria no mercado. A partir do momento que começa a ter mercadoria no mercado, você vê que a demanda é alta, muito alta. Okay? Então isso é um cenário que você tem que considerar. Ao invés de só pensar em pesquisa de mercado, saber desse cenário. O cenário é falta de cogumelos. Quando eu falo cogumelos, é de todas as espécies e variedades, tá? Inclusive o shiitake. Ok? Aliás, o shiitake é um dos que mais faltam, pela dificuldade que se tem de produção dele. Né? Porque ou se produz em toras, em ambientes de floresta, em locais muito específicos, ou produção em blocos. E o que é na pesquisa que ela fez, nos estudos que ela fez, o que ela chegou à conclusão? Que no Rio Grande do Sul tem pouca produção de shiitake em blocos. Né? E por quê? Porque ela teve dificuldade de encontrar fornecedores do bloco. Não tem fornecedores lá no Rio Grande do Sul. Pode ter gente provavelmente deve ter gente fazendo esses blocos, mas em escalas pequenas, para produção própria, mas eles não vendem esses blocos. Olha, a maioria da fabricação dos blocos estão aqui em São Paulo. Em São Paulo, o que eu digo é no entorno da cidade de São Paulo. Claro, né? Porque é onde mais se vende shiitake, ok? Então, é isso que está acontecendo. Bem, aí, o que acontece? Ela chegou à conclusão que não valeria a pena levar o bloco de São Paulo até o Rio Grande do Sul, por causa dos custos de frete, custo operacional mesmo da coisa, da logística, e risco de viagem, né? Também tem o tempo da viagem, ok? Mas a gente não pode considerar apenas isso para avaliar se o negócio é viável ou não, porque também tem que ver que preço que é vendido o cogumelo shiitake no Rio Grande do Sul. Né? Você tem que fazer a conta de ponta a ponta para saber a questão da viabilidade. Tá? Por exemplo, eu fui lá no Nordeste agora e o que aconteceu? Eu vi cogumelo lá a 150, 180 reais o quilo. Né? Então é muito viável, né? Os preços são muito altos, mesmo com custos altos você consegue viabilizar o negócio, né, nessas condições. Então tem que avaliar todos esses aspectos, não é? Tem que fazer a parte financeira do plano de negócio muito bem feita, tá? Para poder avaliar isso tudo. Mas eu digo que vocês têm razão, que realmente seria muito mais viável se você tivesse o bloco no Rio Grande. Agora a pergunta é, por que não se tem o bloco lá? Será que não tem mercado de shiitake? Né? Então, o que acontece? As pessoas acabam não investindo na produção do bloco porque acham que não tem venda de shiitake. Né? E assim, com isso, acaba não desenvolvendo um produtor, um fabricante de bloco. Agora, esse pessoal aqui do Sul que entrou em contato comigo, eles estão perguntando aqui para mim se seria viável investir então na fabricação do bloco. Então a minha opinião a respeito disso é o seguinte: primeiro, se você for fazer investimento em fabricação de bloco, eu creio que seja interessante você fazer o investimento da fabricação de bloco para vender aos outros produtores e para a sua própria produção. Tá? Para você fazer todo um aparato de equipamentos, autoclave, caldeira, câmara de fluxo, uma série de equipamentos que precisa para se fazer o bloco, para você fazer esse investimento somente para a sua produção exclusivamente, não que não seja viável, mas é menos viável, ok?
Aí teria que ver o montante de blocos que você vai produzir, uma série de coisas assim. Agora, se você tem intenção de fazer bloco, eu recomendaria você fazer investimento em blocos para vender bloco. Né? Porque a rentabilidade da venda em bloco, ela pode ser muito interessante. Muito interessante. Okay? Às vezes, se você tem aí 50%, 60%, 70%, até 100% de rentabilidade na fabricação de bloco, ou até mais que isso. Tá? Agora, a questão fundamental aí não é só a decisão de você fazer o bloco. A questão fundamental aí é você saber se você vai ter a matéria-prima para fabricar o bloco. E qual é a principal matéria-prima para fabricar o bloco? É a serragem. E tem que ser serragem de eucalipto. Okay? E aonde é que você encontra essa serragem de eucalipto? Nas serrarias. Né? Então você tem que... O que acontece? Para você montar um negócio desse, você tem que ter a serragem como resíduo. Ou seja, você tem que ter a serragem com custo muito baixo. Aí sim começa a valer a pena. Então quer dizer, eu tenho uma serraria aqui perto do meu sítio, então acho que eu vou fabricar bloco. Pessoal, se você tiver uma serraria perto do seu sítio e for fazer bloco, não faça, porque você arrumou um sócio. Tá? Daqui a pouco ele sabe que você começa a ganhar dinheiro com a serragem que ele está te dando ou vendendo muito barato. O que ele vai fazer? Ele vai começar a subir o preço da serragem. Vai começar a virar seu sócio. Não vai trabalhar e vai ganhar. Entende? Então, para você montar um negócio desse, você precisa estar numa região madeireira que tenha bastante serrarias. Bastante serrarias. Ok? Serrarias com serragem de eucalipto. Aí sim você está fazendo um negócio seguro. Tá? Mas será que eu vou conseguir vender esses blocos? Pessoal, a garantia de venda a gente não tem, né? Mas a gente tem eu digo o seguinte, a gente tem o cenário. O cenário é a falta de cogumelo shiitake. Então o que acontece? Uma vez que você monta uma estrutura dessa, o que você tem que fazer? Você tem que começar a incentivar os produtores a produzir shiitake. Isso não é muito difícil. Né? Eu já fui várias vezes no Rio Grande do Sul fazer workshops de produção de cogumelo e incentivei vários produtores a produzir shimeji. Hoje a gente tem produtores em Pelotas, tem no Rio Grande, tem em Caxias, tem em várias regiões, né? Produzindo cogumelos. Então, não é muito difícil incentivar os produtores, ok? O mais difícil mesmo é encontrar a serragem, né? Ter todas essas condições, né? De fornecimento em condições ideais, ok? Mas se você tivesse então essa situação, já começa a ficar interessante a produção do bloco. Como eu disse, a produção de bloco é muito rentável. Além do que, quando você começa a entrar nesse segmento da fabricação de blocos, você automaticamente entrou no segmento da produção das sementes. Porque a produção de bloco é um laboratório muito grande, com estruturas muito maiores, mas ele faz exatamente o processo da produção das sementes. Então você pode também entrar no mercado de produção de semente, ok? Bem, é um negócio bastante interessante, que tem uma possibilidade boa, mas tem que tomar esses cuidados, tá bom? Bem, aí eles me perguntam aqui se há possibilidade, se tem cursos, se tem treinamento, se tem consultoria para toda essa parte de produção de blocos. Sim, eu tenho cursos, eu tenho treinamentos aqui na fazenda, eu tenho também projetos, né? Já fiz vários projetos, alguns foram para frente, outros ficaram só no papel, mas a gente faz todos os estudos de dimensionamento do equipamento, estratégia de produção, estratégia de venda, né? Sistema de e-commerce, enfim, todo o sistema para funcionamento de um negócio desse. Tá? A gente consegue fazer todo esse estudo, né? Para fazer o estudo de viabilidade econômica antes de investir, para dizer quanto é que vai gastar, né? Qual o tamanho da produção, quantos blocos vão produzir, qual a rentabilidade, qual o payback desse investimento. Esses estudos todos, eu tenho condições de fazer tudo isso,
né? Porque a gente tem todas as informações do mercado atualizadas. É claro que eu vou precisar de informações também do produtor, né? Da pessoa interessada em investir, mas a gente consegue fazer todo esse estudo. Tá? Antes de entrar no negócio, a gente faz todo esse estudo de viabilidade técnica e econômica, não só o estudo, mas o plano estratégico de marketing, de venda, de tudo isso. Tá bom? Bem, mas olha, seria isso, tá? Por fim, eu digo o seguinte, olha, você precisa ter a propriedade rural, né? É interessante que essa propriedade rural esteja com acesso fácil para poder receber a serragem como escoar os blocos, né? E claro, se você estiver mais próximo de grandes centros, por exemplo, Porto Alegre, né, as cidades maiores, é claro que o consumo nessa cidade tem um potencial efetivo muito maior, claro, né, do que você está perto só de cidades pequenas. Então a gente tem que avaliar todo esse contexto para poder, e além de fazer o plano, né, o estudo, para poder dizer assim, sim, é viável, qual é o risco, né, quais são as ameaças, os pontos fortes, e, enfim, tudo que a gente tem que analisar para poder dar o primeiro passo para o investimento, tá bom? Bom, mas de qualquer forma, pessoal, a gente tem os treinamentos também aqui na fazenda, tem tudo isso para quem quer conhecer um pouco mais, né? E eu gostaria até de falar que nós estamos agora com a agenda dos treinamentos aqui da fazenda, já publicada de 6 meses para frente, tá? Então a gente tem a agenda até agora para janeiro de 2023 já toda pronta na internet. Eu vou colocar as informações aqui para vocês, tá bom? Então tá, pessoal, olha aí, fica a resposta aí da pergunta, né? E quem quiser mandar mais questões como essa, né, vai ser um prazer responder aqui, tá bom? Então tá, eu vou colocar mais algumas imagens aqui. Olha só, isso aqui é um projeto, né, de produção de blocos axênicos. Essa planta foi um estudo feito para uma produção de 25 mil blocos mês, ok? Essa planta, inclusive, ela está operando, né? E aqui a questão do mercado para o Rio Grande do Sul de cogumelos em si, eu digo o seguinte, eu tenho certeza, tem muito mercado para cogumelos, né? Devido ao momento, as pessoas estão muito mudando o hábito alimentar para alimentação mais saudável, muito vegetariano, muito vegano, e cogumelo tem muito a ver com isso, tá certo? O brasileiro realmente gostou de cogumelos, realmente caiu no paladar do brasileiro do gosto, né? E, enfim, as possibilidades são bastante grandes aí, mesmo para o Rio Grande do Sul, também porque a região sul é uma região de imigração europeia, né? Então tem muito lá os poloneses, os alemães, os italianos, e todos esses trazem na cultura, né, da culinária o uso de cogumelos, né? Não é só o Rio Grande não só come churrasco, né? Tá certo? Então tem toda essa parte aí. Tá bom? Então tá, pessoal, fico por aqui. Muito obrigado aí pela pergunta, né? E eu fico aqui à disposição, tá bom? Um abraço a todos e saúde. Obrigado.